Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Hoje eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 6 a 11. E faço um convite muito especial para você que está aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal, clica logo agora no botão de se inscrever para que você não esqueça. E também te convido a você estar conosco aqui diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Para mim vai ser uma alegria preciosa ter você por aqui, começando o dia meditando na palavra sagrada conosco. Eu tenho certeza absoluta que Deus falará ao teu coração. Nos últimos dias estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e essa é a razão pela qual hoje nós vamos falar da porção que está em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 11. E antes de ler o texto bíblico, eu quero mandar um abraço super especial para minha amiguinha de nome Ana Lu. Conheci a Ana Lu nos últimos dias. Ela é uma princesinha de Jesus de 4 anos de idade, que é filha dos meus irmãos Tiago e Hariane. E a Ana Lu me contou que ela sai dando shalom para todo mundo na escola dela, para os coleguinhas, para os professores. E ali naquela oportunidade fiquei muito feliz em saber daquilo, inclusive ensinei ela a orar pelos colegas e pelos professores. Espero que ela esteja colocando em prática. Criei ali uma estratégia de evangelismo para que a Ana Lu falasse de Jesus na escola. Mas fica a minha gratidão, meu abraço especial para essa princesinha de Jesus e um beijo no coração dos meus irmãos Tiago e Hariane, que são os pais da Ana Lu. Tá bom, gente? Vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 6 a 11, olha o que está escrito. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Olha só, preste bastante atenção nessa explicação inicial, que vai te ajudar a entender a mensagem que eu preciso compartilhar contigo através desse texto. Paulo está, por óbvio, escrevendo essa carta aos romanos, ou seja, à igreja de Cristo, aos cristãos que residiam na cidade de Roma. Roma era a capital do Império Romano, que era o maior império do mundo naquela época. Agora, nós precisamos entender que o Império Romano não se resumia à cidade de Roma. Roma era a capital, mas o Império se estendia para muitos outros lugares, para grande parte do que nós conhecemos como Europa hoje, para grande parte do que nós conhecemos também como Ásia, também parte da África, e o Império Romano se expandiu e foi um dos maiores impérios que já existiram na face da Terra. Agora, embora esse nome Roma, Romanos, essa expressão esteja associado à região que nós conhecemos hoje como a capital da Itália, certo? A cultura que era prevalente no grande Império Romano era a cultura grega. Então, por isso que Paulo usa no versículo 10 a expressão primeiro para o judeu, depois para o grego. A cultura daquela época era chamada cultura helenística. Essa palavra helenística tem a ver justamente com a cultura grega. E não à toa, até os dias de hoje, a filosofia grega, a cultura grega, molda grande parte do que nós temos como sociedade ocidental. Se na sua escola você for estudar filosofia, quais são os principais filósofos que você estuda? Os filósofos gregos. Você vai estudar ali Aristóteles, Platão, Sócrates, alguns outros, mas talvez esses 3 sejam os mais famosos. Nós vivemos, por exemplo, hoje no Brasil, numa democracia. É o modelo de governo da maioria dos países ocidentais. Se você for estudar o que é democracia e outras formas de governo, você vai encontrar a origem da explicação do conceito desses modelos justamente
na filosofia e na cultura grega. Então, note como essa cultura grega era algo muito prevalente na época e ainda é algo muito prevalente nos dias de hoje. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está fazendo, gente, um contraponto muito interessante de dois modelos de busca pela eternidade. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está fazendo um contraponto sobre dois modelos de busca pela eternidade. Primeiro, o modelo grego. Se nós formos estudar a mitologia grega, nós veremos que lá existe um panteão de deuses. Existem também os semideuses e existem os homens. E você vai notar que na cultura grega, na mitologia grega, existe sempre uma busca pela glória, baseada no heroísmo, baseada numa conquista. Não à toa, até os dias de hoje, nós celebramos os Jogos Olímpicos, de 4 em 4 anos, inclusive neste ano, 2024, que é o tempo que a gente está fazendo esse devocional aqui agora, nós teremos os Jogos Olímpicos, se não me engano, em Paris. Essa expressão olímpico tem a ver com Olimpo, os deuses do Olimpo. Então, desde aquela época, eram praticados esportes, combates, práticas que tinham a ver com o homem ascender à glória através do heroísmo. Só que essa busca pela eternidade, que é algo que Deus colocou no homem, ela pode ser praticada num modelo grego, num modelo pagão, num modelo caído, ou ser praticada mediante a palavra de Deus, que é a verdade que nós acreditamos e é a verdade que nos guia. Antes de eu dar prosseguimento aqui, eu não tinha preparado esse versículo, mas eu quero ler com vocês esse texto que está aqui em Eclesiastes, que diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Para quem quiser anotar aí, inclusive quem quiser colocar no chat, está lá escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 e 12. Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 e 12. Interessante que o capítulo 3 de Eclesiastes é justamente aquele capítulo que fala que há tempo para todas as coisas. Então, nos versículos 11 e 12 está escrito assim, ó: Ele, ou seja, Deus, fez tudo belo a seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então note que todos os seres humanos, sem exceção, todos nós, estamos com o pensamento voltado para a eternidade. Temos uma busca consciente, subconsciente e inconsciente pela eternidade, pela glória. Então, quando nós vemos os homens correndo atrás de riqueza, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de poder, essa nada mais é uma busca por proteção, uma busca por vida, uma busca por longevidade. Citei aqui há dias atrás, e eu quero reenfatizar isso, sobre como muitas vezes o nosso medo de ser rejeitado tem a ver, o nosso medo de rejeição tem a ver, em última instância, com o nosso medo de morrer. Porque a rejeição, ela tende a evoluir para a construção de inimigos, pessoas que vão te perseguir e que, em última instância, vão querer te eliminar da sociedade. Então, nós temos naturalmente uma busca por aceitação, gente. Isso não é problema, tá? Buscar aceitação não é problema. É muito natural que um filho busque a aceitação do pai, que o namorado busque a aceitação da namorada, que o cônjuge busque a aceitação do outro cônjuge, que você, como funcionário, busque a aceitação do seu chefe de trabalho. O problema é quando essa busca por aceitação se torna um complexo, se torna algo doentio. Então você tenta, de modo doentio, buscar aceitação, negociando valores fundamentais. Aí que é o problema. Mas a busca por aceitação é algo inato. A natureza humana, todos nós precisamos ser aceitos porque nós somos criados para viver em sociedade. Inclusive, o nosso relacionamento por Deus tem a ver com o fato de Deus ter nos aceito. É claro que Deus ele não nos aceitou pelo nosso mérito, Deus nos aceitou pelo sacrifício de Jesus. Mas a aceitação é algo natural. Só que
Quando o ser humano ele se torna uma figura, uma criatura caída, ele começa a buscar métodos carnais de aceitação, métodos carnais de proteção. E é por isso que o ser humano, até os dias de hoje, enquanto existir ser humano sobre a face da Terra, vai acontecer isso. O ser humano sempre vai correr atrás de fama, atrás de riqueza, atrás de poder, atrás de avanços tecnológicos e científicos que numa grande tentativa de ampliar a sua vida na Terra, o seu tempo de vida na Terra, e ampliar o seu senso de eternidade. Basicamente, o que os gregos sempre quiseram fazer é colocar o seu nome na história. Tem até uma canção, não sei se vocês conhecem, um lindo louvor, que diz assim: eu sou um nome na história, eu sou Vitória de coração. Pega essa aí, gente. Semana de Bavi, vamos ver o que é que vai dar, né? Mas, brincadeiras à parte, essa forma grega, essa forma caída, é a qual Paulo se refere. Paulo está trazendo um contraponto aqui. Olha, tem pessoas que vão buscar através de alguns métodos, mas a palavra de Deus nos leva a uma busca que vai ser verdadeiramente frutífera de eternidade. E a única forma de nós herdarmos a eternidade é através da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês aqui um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o que está escrito. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se no modelo grego as pessoas buscam fazer atos heróicos para terem um nome na história, para serem glorificados, para buscarem a eternidade, a palavra de Deus nos diz que a nossa salvação, a verdadeira eternidade, ela não vem pelas nossas obras, ela vem pela obra de Cristo, que ressoa sobre nós, que recai sobre nós. Vamos pensar aqui, assim, você pode pensar diversos grandes heróis da história que fizeram grandes feitos, feitos notáveis. Vamos pensar aqui, por exemplo, falando em Império Romano e cultura helenística, na verdade, a gente pode pensar em Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, o grande conquistador. Você pode pensar em Gengis Khan, que criou um grandíssimo império que hoje nós conhecemos como Mongólia. Hoje o país já é um pouco mais diminuto, mas o reinado de Gengis Khan foi um reinado que abarcou muitas pessoas. Tem, por exemplo, Átila, um grande guerreiro huno, que foi um grande líder de exército há séculos atrás, inclusive enfrentou, bateu de frente com o Império Romano e teve grandes conquistas antes de morrer. Você pode falar de muitos heróis que fizeram feitos maravilhosos, que fizeram feitos que realmente espantam aos nossos olhos, nosso coração, nosso conhecimento, mas todos eles morreram, irão morrer, quem não morreu irá morrer, e quando eles morrerem, isso não será levado em conta. Os nossos feitos aqui na Terra, as nossas grandes conquistas, o nosso saldo bancário, o tamanho da nossa casa, o modelo do nosso carro, isso aí não vale de nada. Nós não levamos isso no caixão. Então, Tiago, o que é que eu levo para o outro lado da vida? O que é que eu levo para a eternidade? A única pessoa que pode sustentar a sua vida depois da morte é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vem nos lembrar aqui, Efésios capítulo 2, 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo está afetando uma mentalidade de mérito, ele está combatendo essa mentalidade de mérito que era muito forte tanto no judaísmo quanto no paganismo, e ele está aqui ensinando o valor da graça de Deus. A graça de Deus, ela te leva a um lugar de descanso, a um lugar de renovo, a um lugar onde você não faz as coisas para ser salvo. Você faz porque foi salvo. Você não faz as coisas para receber algo de Deus. Você faz as coisas porque você já recebeu de Deus. Porque Deus te transformou, porque Deus te deu algo que nada nesse mundo pode pagar. E por que isso é importante para nós? Porque a mentalidade do mérito, ela vai te vencer pelo cansaço. O mérito, ele até vai te levar para alguns patamares aqui nessa terra.
Podemos pensar a nível profissional, até mesmo a nível pessoal, perdão, de relacionamentos mesmo. Nós podemos pensar em diversas situações onde a mentalidade de mérito te empurra a você se esforçar e o esforço te leva a alguns lugares. Só que ninguém consegue sustentar essa mentalidade de mérito o tempo todo, pelo fato de que nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Ninguém consegue manter o auge, o ápice o tempo todo. Uma hora você vai cansar, uma hora você vai envelhecer, uma hora você vai falhar, uma hora você vai cair, uma hora você vai depender. Depender de quem, Tiago? De Deus. Então nós precisamos caminhar não numa mentalidade de mérito, não de fazer para merecer, mas entender que Deus já nos deu tudo que a gente precisa e é baseado num coração grato pela obra de Deus e transformado pela obra de Deus que eu vivo conforme a vontade dele. Apenas essa mentalidade é que vai ser sustentável para você no longo prazo. Posso dar um exemplo aqui para nós encerrarmos o nosso devocional? Então, imagina comigo aí, vamos pensar em Bill Gates como o homem mais rico do mundo. Eu sei que tempos em tempos muda esse ranking, né? Aí fica ali Bill Gates, daqui a pouco Elon Musk ultrapassa, daqui a pouco tem aquele Carlos Slim, né? O dono da Telefônica, da Claro, o mexicano. Daqui a pouco tem o Mark Zuckerberg. Vamos pensar em Bill Gates, aqui é o cara mais rico do mundo. Ele tem muitas empresas, talvez a mais conhecida delas é a Microsoft. Todo mundo já teve um produto de uma empresa do Bill Gates. E se você tem o Bill Gates ali com um super funcionário, e funcionário ele trabalha muito na mentalidade do mérito, né? Porque ele precisa bater meta, ele precisa ser bom para continuar ali, para poder oferir os ganhos no final do mês. Se Bill Gates tem um super funcionário, cara de confiança dele, cara que já está num patamar altíssimo, está ali trabalhando com Bill Gates há 30, 40, 50 anos, está desde o início com Bill Gates. Bill Gates confia nesse cara de olho fechado. Mas de repente, esse cara se envolve no escândalo. Um escândalo de qualquer sorte aí, que acaba queimando a imagem do cara. E as pessoas começam a cobrar a Microsoft. Espera aí, você vai colocar, você vai deixar na sua empresa um cara que tem um escândalo assim, assim, assim? A gente sabe que esse tipo de pressão acontece nos dias de hoje. Então Bill Gates olha para a pessoa e fala, olha, infelizmente, você está aqui comigo desde o início, eu confio muito em você, eu sei que você faz um bom trabalho, mas não dá, tá insustentável. As ações da Microsoft estão caindo por conta da associação que as pessoas estão fazendo desse seu escândalo como empresa. Eu vou ter que te tirar da empresa, o vínculo terá que ser rompido. Então, tudo que aquele cara fez há muitos anos atrás, infelizmente, não vai ser possível para sustentar um relacionamento futuro. Ele vai ter que sair da empresa. Agora, se Bill Gates tem um filho, não estou falando mais de empregado, estou falando de filho. Não é mais servo apenas, é filho. Se Bill Gates tem um filho, e esse filho entra na empresa dele para poder trabalhar, para poder aprender, para futuramente ser o dono da empresa, e aquele filho comete erros, aquele filho pode até cometer um deslize que dê um prejuízo milionário, bilionário para Bill Gates. Eu te pergunto, Bill Gates como pai, ele vai deixar, se ele for um pai saudável, né? Estou usando exemplo aqui de um ser humano que pode falhar, mas vocês estão entendendo. Ele como pai vai deixar de amar o filho por causa do prejuízo que o filho deu? Com certeza não. Por quê? Porque o filho, ele é amado por ser filho. Entende? O filho não precisa bater metas para ser amado. É essa mentalidade que você precisa carregar servindo a Deus. A mentalidade de um filho que é amado, de um filho que é aceito, e isso te leva para um lugar de descanso que te revitaliza, te renova, te fortalece para você caminhar debaixo do centro da vontade de Deus. Caminhar naquilo que Deus já colocou no teu coração. Eu lembro de um atleta muito conhecido do mundo da luta, e ele contando, já um senhor, né? Hoje já um senhor de idade, mas ele contando que quando começou a competir, uma das coisas que... Senhor de idade também não, né? Pelo amor de Deus, mas enfim, né? Agora não posso nem falar o nome, que vão dizer que eu chamei a pessoa de velho. Mas ele contando que quando começou a competir, foi uma coisa muito importante, marcou a vida dele, né? Quando ele ia entrar nas competições, ele ainda criança, o pai dele falava assim, filho, se você ganhar ou se você perder, eu continuo te amando. Se você ganhar, se você perder, você vai ser protegido do mesmo jeito, você vai chegar em casa, você vai brincar, você vai me abraçar, nós vamos ser família, vamos estar juntos o tempo todo. Ele fala, olha, aquilo ali foi muito diferente. Ele fala, e o atleta falando, né? Eu nunca senti pressão em minha vida, porque eu sabia que ganhando ou perdendo, eu ia ter o amor do meu pai.
Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Muito do que nos cansa na vida é a insegurança e o medo de não sermos aceitos, não termos para onde voltar. O medo desgasta muito você, gasta muita energia de você. Muito, 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 muito. O medo, a adrenalina, a insegurança, isso drena energia de você, tanto emocional como física mesmo. Se você for trabalhar com a mente pesada, estressado, com medo, inseguro, você vai cansar rapidinho. Pode ser um trabalho de esforço mental ou até mesmo um trabalho braçal. Você vai cansar muito rápido porque o medo drena a tua energia. A insegurança drena a tua energia. Então, estar nesse lugar de descanso, entendendo que você é filho de Deus, que Deus te ama e que você é aceito por Deus, isso vai te dar a calma, a paz necessária para você fazer tudo o que precisa fazer aqui nessa terra. Amém? Vamos orar juntos? Mas antes de orar, gente, deixa eu falar, hoje é o último dia do nosso cupom de desconto Devocional 20. Eu criei um discipulado, uma comunidade no discipulado, para nós estudarmos os fundamentos da fé e da palavra de Deus juntos por um ano. O link é o primeiro aqui da descrição. Na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever. Mas olha, eu não avisei ainda em nenhuma rede social, nem Instagram, nem WhatsApp, nem pessoalmente, apenas aqui no Devocional. Então, criei um cupom de desconto que é específico para quem está no Devocional, mas hoje é o último dia desse cupom de desconto. Devocional 20, onde você recebe 20% de desconto. O valor é simbólico, é diminuto, é menos que R$1 por dia. Com desconto fica mais barato ainda. Você pode dividir, inclusive, em 12 vezes sem juros, para nós estarmos lá tendo uma aula por semana, onde nessa comunidade nós vamos aprofundar muito mais do que o que fazemos aqui no Devocional, simplesmente pela questão de tempo. O Devocional ele precisa ser mais curto, ele é aberto, ele não pode ser tão complexo, porque isso vai dificultar para pessoas que estão chegando agora e precisam entender a palavra, mas na comunidade onde nós aprofundamos e é onde eu vou abrir o meu coração sobre tudo que Deus me ensinou na caminhada cristã para abençoar a tua vida também e para servir de fundamento sólido para você. Então clica no primeiro link da descrição e coloca lá o cupom Devocional 20 na hora do pagamento. Você vai receber 20% de desconto, mas hoje é o último dia. Depois vou ter que abrir a divulgação para outros meios e aí o cupom já não estará mais disponível. Mas antes de sair daqui, eu quero orar com você nesse momento. Se for possível, feche os seus olhos. Mas mesmo que não seja possível fechar os olhos, una a sua fé com a minha para nós orarmos agora e concluirmos, cravarmos essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor derrame sobre nós a consciência da nossa filiação. Meu Deus, quantas vezes carregamos uma mentalidade carnal, de mérito, que inicialmente parece nos colocar em vantagem, mas no final de tudo acaba nos prejudicando, nos cansando, nos vencendo, Pai, pela fraqueza e pelo cansaço. Meu Deus, nós precisamos entender, Pai, a nossa filiação em Ti, a Tua paternidade para nós. E só o Senhor pode elucidar a nossa mente. Eu te peço para que a palavra de hoje penetre profundamente em cada ouvido, cada coração, Senhor Deus, transformando a mentalidade que nós carregamos. E eu te agradeço por isso, eu te agradeço por cada vida transformada através desse devocional, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Você que não está inscrito ainda, se inscreve no canal. E antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Sempre faço questão de ler e de responder todos os comentários. E vamos juntos com fé em Deus, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.